queridos alunos, como vocês estão? Estão bem? Eu espero que todos estejam bem. Vamos, pessoal, assistir mais uma aula de matemática aqui com o professor Alan Francisco. Só lembrando, pessoal, que essa aula é na modalidade EJA, uma aula voltada para o 7º ano. Nosso tema de hoje, pessoal, é multiplicação com números na forma decimal. Um tema, pessoal, muito importante, certo? E muito usual. Professor, como assim importante e usual? Pessoal, hoje muitas das coisas, a gente vai no supermercado, você vai abastecer um carro, é tudo no número decimal. Nada que você vai comprar hoje em dia está sendo de forma habitual. Quanto é isso aqui? 5. Quanto é isso aqui? 6, 8, um número inteiro. A maioria dos números tudo em decimal. Você vai abastecer um carro no posto de gasolina. Chega lá, quanto é que tá? 4,29, 4,35, 4,32, 4,50, 4,70. Sempre no decimal. Assim como você vai fazer compras no supermercadinho, vê lá um açúcar, tá quanto açúcar? 2 uns quebrados, ou seja, nunca tá exato. E aí, pessoal, essa multiplicação do número decimal, ela é essencial, certo? Tanto para nós consumidores, como também para você que trabalha, que mexe com algum negócio, que você tem aplicabilidade de números decimais. Bem, pessoal, vamos ver primeiramente a aplicação, a multiplicação de número decimal por um número natural, certo? Bem, pessoal, a multiplicação entre o número decimal e o número natural é feita da mesma maneira da multiplicação entre dois números naturais. O número natural deve multiplicar todos os algarismos do número decimal, devendo manter a posição da vírgula, ou seja, considerando a mesma quantidade de casas decimais. Creio, pessoal, que o ponto-chave de uma multiplicação envolvendo o número decimal é você se orientar na vírgula, certo? Como assim, professor? A vírgula, eu estou vendo ela. Pessoal, após a vírgula, da minha esquerda para a direita, quantas casas decimais eu tenho? E isso é o que é o mais importante. Observe o seguinte aqui, olha. Determine o produto entre 3,33 e 2. Pessoal, toda vez que determine o produto entre fulano e ciclano, é a multiplicação deles dois, certo? Vão se habituando e muitos dos casos vem pedindo assim, faça o produto de, muitas vezes não vem pedindo, multiplique tal coisa, não, é o produto. Faça o produto de 3,33 e 2. Simplesinho, pessoal, olha, armamos a continha como se fosse multiplicar 2 vezes 333, certo? Mas não esquece a vírgula. Coloca aqui, ok. Não é necessariamente assim que você for multiplicando, já colocando a vírgula, certo? O que é que vocês vão fazer? O cálculo normal, olha. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 666. Aí, olha assim. E agora, onde que eu coloco a vírgula? Olhe muito bem. Pessoal, após a vírgula aqui no número 3,33, eu tenho quantas casas decimais? Ah, professor, eu tenho 2, olha. Eu tenho 3 e o outro 3. Então, pessoal, vou contar da direita para a esquerda e vou colocar a vírgula, certo? Eu venho aqui, olha, acompanha a setinha, olha, uma casa, 2 casas, coloco a vírgula, pois após a vírgula eu devo ter exatamente 2 casas decimais. O ponto-chave de multiplicação do número decimal é onde você coloca a vírgula, certo? As casas decimais é muito importante. Vou frisar isso mais uma vez. Multiplicação de número decimal por um número decimal. E agora, decimal vezes decimal, como que funciona? Bem, pessoal, para multiplicar dois números decimais, também multiplicamos da mesma forma que fazemos com os números naturais. A diferença está na colocação da vírgula, certo? Perceba que falar com decimal, a vírgula é muito importante, certo? O número de casas decimais igual à soma da quantidade de casas decimais dos fatores multiplicados. Ou seja, pessoal, se os dois fatores tiverem 2 casas decimais, o resultado deverá ter 4 casas decimais. E assim por diante. Se um tiver com 4 e o outro com 1, 4 mais 1, 5. Tem que ter 5 casas decimais. Vamos ver como é que fica essa prática aqui agora.
desse exemplozinho aqui. Olha, para armar a conta, devemos lembrar de colocar parte inteira abaixo de inteira, décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimos, e assim sucessivamente. Exemplo 1. Determine o produto de 1,05, 1,5 e 1,2. Pessoal, é importante lembrar o seguinte, certo? Observe que eu tenho, no primeiro caso aqui, 1,05. No segundo caso, eu tenho 1,2. Eu vou fazer a multiplicação entre esses dois camaradazinhos. Toda vez que eu for multiplicar um decimal vezes um decimal, é obrigatório que você coloque a mesma quantidade de casa decimal, certo? Para não errar a conta. Então, veja aqui, olha, 1,5. Após a vírgula, eu tenho quantas casas? Ah, professor, eu tenho duas casas, ok? O 0 e o 5. E esse daqui, 1,2, eu tenho quantas casas decimal? Eu só tenho uma. Eita, professor, e agora o que eu faço? Pessoal, coloca um 0 a mais, certo? Sempre no final, coloca um 0 a mais para acrescentar a quantidade de casas decimais. Professor, eu consigo fazer o cálculo na calculadora aqui sem colocar esse 0 e dar o resultado correto. É normal? Na calculadora eu preciso colocar? Necessariamente na calculadora não precisa, certo? Mas se colocar, também não erra. Agora, para você fazer no papel, na sua mão, ali no seu caderno, você escrevendo, que é o fundamental, é você saber fazer de cabeça, sem utilizar o papel, você tem que igualar as quantidades de casa decimal, certo? Porque, pessoal, se você for fazer um concurso futuramente e cair multiplicação no número decimal, não vai ter uma calculadora para ajudar, certo? Então é importante compreender como que se multiplica um número decimal vezes um número decimal. Tenho que completar as casas decimais. Ah, professor, isso aqui em 1,05 tivesse 1,054321, muitas casas, e aqui eu tivesse só 1,2. Não importa, eu ia encher de zero também, para ter a mesma quantidade de casas decimal. Então, pessoal, 1,2 é igual a 1,20, certo? É o mesmo valor. 1,2 e 1,20 é o mesmo valor. O que é que mudou? Eu acrescentei uma casa decimal para ter aqui agora duas casas decimais após a vírgula. E 1,05 também tem duas casas decimais. Agora sim posso efetuar o cálculo. Ficando assim, pessoal, olha, 1,20 vezes 1,05. Olha, inteiro debaixo de inteiro, décimo, décimo, centésimo, centésimo. Tranquilo. Vamos lá, simplesinho, olha. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Qualquer coisa vezes 0, 0. Mas aí veja que esse 0 aqui ele é fundamental. Agora o 2. 2 vezes 5, 10. Bota 0, vai a 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 2 vezes 1, 2. E agora vamos multiplicar o 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 1, 1. Coloquei tudo certinho. Passo o traço, passo a soma. 0 não tem com que somar, repito ele. 0 mais 0, 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 5, 6. 2 mais 0, 2. E 1 mais não tem com que somar, eu repito 1 aqui. Pessoal, observe, sem a vírgula, o número que eu tenho é quem? 12.600. Mas lembra o seguinte, olha aqui em cima, olha. Eu multipliquei 1,05 vezes 1,20. 1,05 eu tenho quantas casas decimais? 2, muito bem. E 1,20 eu tenho quantas casas decimal? 2. Então, pessoal, toda vez que eu multiplicar decimal por decimal, eu devo somar a quantidade de casas decimais envolvido dos dois números na multiplicação. Olha, eu tenho duas casas mais duas casas. 2 mais 2, 4. Ah, professor, isso significa que após a vírgula eu vou ter 4 casas decimais. Muito bem. Conto aqui agora, da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Coloco a vírgula aqui, certo? Eu tenho 1,2600, certo? Essa é a minha resposta. Portanto, 1,05 vezes 1,120, eu tenho como resultado 1,26. Pessoal, agora se eu colocar 1,26 e não preciso colocar 1,20, pessoal, esses zeros aqui, no final, eles só são importantes para você multiplicar, certo? Para você fazer uma operação. Mas, em si, quando eu for colocar a resposta, obviamente eu não preciso colocar ele. Professor, se o professor colocar na questão e eu colocar a resposta
1,2600. Eu estou certo, professor? Estou errado por ter colocado esses zeros a mais? Está corretíssimo. O professor só vai dizer, olha, não é necessário você colocar esse zero, mas ele nunca que vai cortar essa questão sua, certo? Porque é o mesmo valor. 1,2600 é a mesma coisa que 1,26. É o mesmo resultado, certo? Então, ele não vai cortar. Mas para encurtar a resposta, só colocamos 1,26. Simplesinho, numa boa. Mas para multiplicar, lembre, coloque o zero, certo? Para igualar, somente para igualar a quantidade de casas decimais. Tranquilo? Bem, pessoal, vamos ver mais um exemplozinho aqui agora. Olha. Determine o produto entre 1,41 e 1,41. Opa, vamos multiplicar 1,41 vezes 1,41. Primeiro passo, observe o seguinte. 1,41. Após a vírgula, eu tenho quantas casas decimais? 2. Muito bem. E 1,41, 2 casas decimais. Pessoal, quando encontrar a mesma quantidade de casas decimais, tá ótimo. Esse é o melhor formato de fazer a multiplicação. É só eu pegar e multiplicar e colocar a vírgula onde deve. Como? Após eu efetuar a multiplicação, eu vou olhar o seguinte. Aqui eu tenho quantas casas? 2. E aqui eu tenho quantas? 2. 2 mais 2? 4 casas decimais. Só voltar 4 casas decimais e pôr a vírgula. Vamos ver como é que fica essa resolução. Aqui, ó. 1,41 vezes 1,41. Olha, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Coloca 6, vai a 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 1, 1. Somando tudo fica 1. Não tem como somar, repito ele. 4 mais 4, 8. 1 mais 6, 7. 7 e 1, 8. 5 e 4, 9. E 1, abaixo aqui embaixo. Pessoal, eu já coloquei a vírgula aqui, mas é importante salientar para vocês mais uma vez, certo? A vírgula, quando eu multiplico decimal vezes decimal, vou contar a quantidade de casas decimais dos dois números ó, que é envolvido na multiplicação. Que é 1,41 e 1,42. Duas casas, duas casas. 2 mais 2, eu tenho 4 casas decimais. Então, o que é que eu faço? Volto 4 casas decimais e coloco a vírgula. Ou seja, após a vírgula, eu vou ter 4 casas decimais. Professor, casa decimal. Pessoal, é números após a vírgula, certo? Quem está na dúvida, assim, ainda falando casas decimais, casas decimais é quantidade de números que eu tenho após a vírgula. Após a vírgula aqui, ó, em 1,9881. É 1,9881. Quantos números eu tenho após a vírgula? Eu tenho o número 9, o 8, o 8 e 1. Eu tenho 1, 2, 3, 4 números. Tranquilo? Bem, assim ficou 1,41 vezes 1,41. Eu tenho 1,9881. Professor, posso colocar apenas 1,9? Não, só se na questão pedir para arredondar, certo? Nesse caso aqui eu não corto ninguém. Agora, se eu tivesse, porventura, um zero aqui a mais, poderia esquecer ele, certo? Mas, nesse caso, coloca exatamente como está. Tranquilo? Exemplo 3, um exemplozinho mais prático do dia a dia, certo? Pessoal, veja bem, olha. Márcia estava indo para o trabalho e percebeu que o seu carro estava ficando sem combustível. No caminho, ela avista um posto de gasolina, onde o preço do combustível era R$ 4,64. Se Maria colocar 5,5 litros de combustível, quanto ela deverá pagar? Primeiro passo, pessoal, que eu devo identificar aqui é o seguinte. 5,5 litros em número decimal equivale a quanto? 5,5 equivale a 5,5, certo? Então, pessoal, cada litro de combustível custa R$ 4,64. Então, devemos multiplicar esse valor de 4,64 vezes quem? Vezes 5,5. Só que vamos observar o seguinte, pessoal. Olha, 4,64. Após a vírgula, eu tenho quantas casas? Opa, professor, eu tenho 2 casas. Observa aqui com a setinha em cima, pessoal. Olha, eu tenho 6 e o 4, 2 casas decimais. E o 5,5? Epa, só tenho uma casa. O que é que eu faço para ter 2 casas também? Acrescento um zero. Então, aqui vai ficar 5,50. 4,64 vezes 5,50. Vamos ver como é que fica essa resolução. Fica do seguinte modo, pessoal. Olha, olha.
Vamos fazer a multiplicação, já igualamos as casas decimais, ó, duas casas, duas casas. Professor, sempre devo igualar as casas decimais, caso elas não estejam de acordo? Sim, é essencial. Friso mais uma vez, o professor fala tanto que é necessário igualar as casas decimal, tenha cuidado na casa decimal. Pessoal, porque uma vírgula, quando você calcula um decimal, muda tudo, certo? Veja bem, pessoal, aqui, vamos fazer o cálculozinho. Olha, 0 vezes 4, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 4, 0. Qualquer coisa vezes 0, vai dar 0. 5 vezes 4, 20. Coloca 0, vai a 2. 5 vezes 6, 30. Mais 2, 32. Coloca 2, vai a 3. 5 vezes 4, 20. Mais 3, 23. Agora vamos multiplicar o outro 5. 5 vezes 4, 20. Coloca 0, vai a 2. 5 vezes 6, 30. Mais 2, 32. Coloca 2 e vai a 3. 5 vezes 4, 20. Mais 3, 23. Somando tudo, eu tenho 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 2, 2. 2 mais 0, 2. Cuidado aqui, pessoal. Tem gente que às vezes se atrapalha. Não é questão de erro. É questão de se atrapalhar mesmo. Coloca 0 mais 2, coloca 2. Desculpa, coloca 0 mais 2, 0. Cuidado, 0 mais 2 é 2, certo? 3 mais 2, 5. 2 mais 2, 5. E abaixo o 2. Óbvio, pessoal, que quando eu fizer essa soma aqui, essa vírgula ainda não vai estar colocada. Então, eu vou ter quem? Eu vou ter 255.200. Agora, cabe eu olhar onde que eu vou colocar as casas decimais. Observe o seguinte, duas casas, 4 casas decimal. Volto 4 casas decimal e coloco a vírgula. Logo, eu tenho como resultado 25,5.200. Portanto, Márcia vai pagar R$ 25,52 por 5 litros de combustível. Nesse caso, pessoal, quando eu coloquei de Márcia aqui, esses 2 zeros eu não precisei acrescentar ele aqui. Tranquilo? Pessoal, veja a importância da vírgula, certo? Olha o que muda se eu colocar a vírgula nesse caso. Olha, eu coloquei a vírgula aqui, certo? Entre o 5 e o 5. Pessoal, se eu colocar a vírgula aqui, não está setinha, olha. Estão vendo a setinha aqui? Entre o 5 e o 2. Que número eu vou ter? Eu vou ter 255,200. O que isso significa? Que Márcia ia pagar R$ 255 em 5 litros de combustível. É absurdo para você ver a diferença que uma vírgula no lugar errado ela faz. Então, todo cuidado é pouco quando trabalhar com número decimal, certo? Lembre de onde você coloca a vírgula. Foi decimal com decimal, conta as casas decimais, soma as duas casas decimais e coloca a vírgula, sempre contando da direita para a esquerda e coloca a vírgula. E após a vírgula, eu tenho que ter a mesma quantidade de casas decimal da soma realizada das casas decimais dos dois números envolvidos na multiplicação. Tranquilo? Essa é uma hora bem desmiuçadazinha, bem explicadazinha, porque eu sei que muitos de vocês têm dificuldade em multiplicação do número decimal, justamente por causa dessa vírgulazinha aí. Bem, pessoal, agora eu trago essa atividade para vocês, certo? Bem simples, para vocês exercitarem o que acabaram de aprender, certo? Aqui no link da descrição tem o nome atividade, na frente tem um link, como vocês vêm fazendo nas outras aulas. Clica aí, certo? Responde a atividade, depois aperta em enviar, encaminha de volta para mim, que eu vou estar conferindo aqui as questões de vocês. E para apimentar a aula, pessoal, trago esse desafio aqui, olha. Na figura estão representados geometricamente os números reais 0, y, x e 1. Qual a posição do número x, y? Vamos lá. Veja bem, pessoal. Qual a posição do número x, y? Observe o seguinte. Quando ele diz o número x, y, ele quer dizer x vezes y. Observe o seguinte, olha. Qual o valor de x? Pense aí. E x está entre 0 e 1. Ah, professor, então se x está entre 0 e 1, x vai ser um número decimal. Muito bem. Não sei quem é ele. Y vai ser quem? Também vai ser um número decimal. Abaixo de 0. O que acontece quando eu multiplico um número decimal menor que 1 e maior que 0 vezes um número decimal menor que 1 e maior que 0? O resultado dessa operação vai ser o quê? À esquerda do zero?
o valor vai estar aqui à esquerda do zero, por lado de cá, olha, a esquerda para cá, vai estar nos números negativos. Letra B, entre 0 e x, o valor vai estar aqui, entre 0 e x. Letra C, o resultado dessa operação vai estar entre x e y. O resultado da letra D vai estar entre y e 1, vai estar aqui dentro. E letra E vai estar à direita do número 1. Vai estar para cá, vai ser um número maior que 1. Resolvam esse desafio, pessoal. Quando vocês resolverem esse desafio, vocês vão conhecer algo muito interessante que existe quando eu multiplico um número decimal menor que 1 e maior que 0 por um número decimal menor que 1 e maior que 0. O que é que acontece quando eu efetuo essa multiplicação? Resolvam aí que vocês vão conseguir. Bem, pessoal, para fechar nossa aula de hoje com chave de ouro, trago essa reflexão para vocês. Olha, o seu esforço de hoje é o segredo do sucesso amanhã. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, como já é de costume, pessoal, dá aquele joinha certo aqui no vídeo. É muito importante para fortalecer o canal. Estou entendendo que vocês estão gostando das aulas de matemática, certo? Tchau, pessoal, e até uma próxima aula.